Oi, pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para um momento de edificação espiritual através da nossa série de reflexões nos evangelhos. Toda quarta-feira, às 19 horas, orando como Jesus ensinou. Querido Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Te exaltamos. Tu és o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor. Aleluia, Jesus. Declare ao Senhor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Ministramos o louvor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Receber, declare ao único que é digno de receber. Dê a Ele toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,
que reina pelos séculos dos séculos. A Ele todo louvor, a Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor, a Ti, Jesus. Boa noite, igreja. Espero que vocês estejam bem. Estou com muitas saudades. Hoje à noite eu gostaria de falar só por uns minutos sobre as coisas que Deus tem feito na minha vida. Como Ele me salvou. Ninguém nasce salvo, ninguém nasce crente. Todos precisam ser convertidos. Isso Ele fez. Eu nasci num lar não cristão, mas eu sempre ia para a escola bíblica dominical, sempre acreditava em Deus. Mas foi somente quando eu cheguei com 18 anos, depois de passar muito tempo nas festas, eu bebia também, ficava bêbada muitas vezes, mas eu percebi que eu estava muito miserável e tudo que eu fazia para me sentir feliz não funcionou. Eu voltava para casa depois das festas me sentindo mais miserável, mais triste do que antes. Até um dia eu percebi que eu precisava voltar para Deus, eu precisava me arrepender dos meus pecados. Então isso eu fiz. Eu pedi perdão a Deus por minha vida, eu pedi para Ele entrar na minha vida e me mudar. Mas comecei por 3 meses orar e tentando mudar, só que eu percebi que eu não estava conseguindo me melhorar. E um dia eu fui onde eu estava trabalhando para um culto de cristãos, grupo de cristãos reunindo lá. E eu perguntei a uma mulher quão bem eu preciso para Deus me aceitar. E ela falou, você não precisa ser ninguém boa, Ele vai te aceitar do jeito que você é. E naquele momento eu percebi que Ele já tinha entrado na minha vida, Ele já tinha me dado um novo coração, um coração de carne, não de pedra. E aquele ano para frente Ele começou a me mudar. Ele me deu interesses que eu nunca tinha antes e Ele me colocou em trabalhos e situações que eu nunca teria escolhido. Então, também Ele me colocou numa escola, trabalhando com adolescentes com dificuldade de comportamento, e eu percebi que eu amava trabalhar com esses adolescentes. E eu tinha a oportunidade também, em 2004, a vir para o Brasil. Deus tinha colocado no meu coração, através de um livro chamado Foge Nicky Foge, sobre um rapaz que ele era um líder de um gangue muito violento, mas ele foi convertido através do David Wilkerson. Ele colocou no meu coração o desejo de trabalhar com crianças de rua. E em 2004 eu tinha a oportunidade para vir para o Brasil e participar num projeto. E eu amei aquele trabalho. E eu queria vir para cá e trabalhar com essas crianças. Então comecei a orar. Orei bastante por vários anos. E começou esse desejo de vir para cá. Antes de 2004, eu vim em 2004, mas só foi em 2011 que eu cheguei aqui. Então foi bastante tempo de preparação. Foi uns anos de mudança que Deus fez em mim antes de me trazer para o Brasil para trabalhar. E agora eu tenho estado aqui por 9 anos. Tem sido uma bênção aqui, muitas lutas. Ele me quebrantou aqui também. Eu caí com o rosto para a terra, mas Ele tem me ensinado muita coisa e eu não mudaria nada que eu passei aqui no Brasil. Eu tenho uma família grande aqui também de amigos, vocês da ICEV e outras pessoas também. E ano que vem, até o final de março, eu vou voltar de vez para o Reino Unido. E eu estou muito animada a saber o que Deus tem preparado para mim lá. Vou voltar com meus pais, vou voltar para a minha igreja e eu quero servir a Deus com todo o meu coração lá também. Então, a vida com Deus, quando você segue Ele com todo o seu coração, Ele vai te guiar e Ele vai te levar para os caminhos que talvez você nunca esperou. Mas tudo é uma bênção, porque Ele é um Deus que dá bênção. Ele traz a gente para a luta, sim. Mas quando a gente espera nele, a gente vai aprender muita coisa e a nossa vida vai ser cheia de glória e cheia de alegria. Isso é meu testemunho.
Não tem sido fácil, eu passei por muita coisa difícil, mas Ele é minha alegria. Eu vou servir Ele para sempre. Que a mesma coisa possa ser com vocês. Obrigada. Maior que o universo, mas
Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Em tempos tão adversos, com sentimentos e pensamentos tão diversos, que nós possamos nos voltar a Deus e nos lembrar que Ele é nossa luz, é a nossa salvação. E a esperança que nós temos é nele. E cante conosco essa canção como uma oração mesmo, dizendo: Senhor, soberano Deus, só em Ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar. Aleluia.
ti, Senhor. Já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Olá, boa noite, igreja, boa noite a todos. Que alegria poder estar junto com vocês mais esse domingo, louvando e agradecendo a Deus e também tendo a oportunidade de aprender um pouco mais da sua palavra.
E eu estou lendo o livro de João esses dias aqui em casa e é um livro que tem me ensinado muito acerca da importância do testemunho. O livro de João começa falando muito sobre a importância desse testemunhar. Testemunhar a Cristo, testemunhar sobre algo. E isso para nós tem um grande significado, porque nós também carregamos, enquanto discípulos de Jesus, esse papel de testemunhar para as outras pessoas acerca daquilo que Jesus é, daquilo que Ele faz, daquilo que nós experimentamos em Cristo Jesus. Então é fundamental que a gente também exerça esse testemunhar, esse anunciar a Cristo. É por meio desse testemunho que Ele vai se tornar conhecido, né, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, os nossos familiares. Tem um texto também de João que eu queria compartilhar agora para cantar uma música depois, que é quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Naquela conversa, Jesus vai falar com aquela mulher, lá no capítulo 4 de João, sobre a verdadeira adoração. E aquela mulher talvez não compreendeu exatamente o que Jesus estava dizendo para ela, né? Quando ele diz que vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, mas o que conhecemos. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Então, hoje nós compreendemos, né, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus de poder adorar a Deus por aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, pela sua grandeza, sua soberania. E esse é um privilégio que nós, como igreja de Jesus, como servos de Deus, podemos experimentar. Então, vivencie a cada dia esse adorar a Deus. Faça da sua vida uma adoração constante, sempre, porque o nosso Deus é digno de toda adoração. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser Amém. Deus nos abençoe, saudade de todos e que possamos a cada dia seguir adorando a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Amém. Saudade. Tchau. Boa noite, igreja. Sou eu mais uma vez, né, para compartilhar um pouco com você. Então, semana passada a gente viu, né, que nós temos a maior e melhor notícia, né, melhor ainda do que uma cura para a coronavírus. E a gente pensou um pouco sobre algumas razões, né, porque às vezes a gente não espalha essa notícia como a gente deveria. Então, hoje eu queria pensar em mais uma desculpa que a gente coloca, que é a própria circunstância e situação que a gente está vivendo. Então, às vezes, a gente culpa isso, né?
Hoje em dia é bem fácil para fazer isso, porque a gente está numa situação que nunca a gente vivia antes, né? De isolamento, de ficar dentro de casa. E às vezes a gente, né, fica preocupado, a gente fica com medo, com ansiedade, e a gente fica focado nisso, né? E perde muita oportunidade de realmente compartilhar a palavra de Deus. E às vezes a gente fica pensando mesmo que então não posso convidar as pessoas para a igreja, porque a igreja não está funcionando no prédio, né? Eu nem posso sair, né, e tomar um cafezinho com meus amigos e ter aquela conversa intencional. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou compartilhar e aproveitar esse tempo? Né? Então, às vezes a gente usa isso como uma desculpa. Mas essa semana eu estava refletindo em alguns versículos que você pode achar no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14, né, que me desafiou muito, que fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Se alguém tivesse razão, né, para colocar desculpa nas circunstâncias que ele estava vivendo, foi o Paulo, né? Que ele estava espalhando a palavra de Deus, o Evangelho, e por causa disso foi jogado lá na prisão. Mas ele não usou isso como uma desculpa. E ele continuou a compartilhar a palavra de Deus, as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, com todas as pessoas na prisão, até as guardas, né? Então a palavra de Deus continuou a sair e ser espalhados. Mas também não foi somente isso, mas os irmãos em Cristo foram encorajados porque eles viram a maneira que Paulo estava vivendo. E por causa disso também eles espalharam a palavra de Deus com mais determinação e coragem. E eu fiquei pensando, como seria legal, né, se a gente tinha essa mesma reação diante da situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Se nós podemos realmente, né, pegar cada oportunidade que nós temos para espalhar a palavra de Deus, para compartilhar o Evangelho. Tem tantas pessoas que estão vivendo no desespero, no medo, com ansiedade por causa da situação, porque eles não têm a mesma esperança que nós temos, né? Então, que nós podemos realmente refletir nessas palavras e ter a mesma coragem que Paulo tinha para aproveitar as nossas oportunidades. Mas também tinha mais um versículo que me desafiou, que foi o versículo 20, que fala assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E eu fiquei pensando, o próprio apóstolo Paulo, né, esse grande homem, né, tinha a tentação de se envergonhar do Evangelho. Por causa disso que ele escreveu isso, porque ele reconhece que isso é uma tentação. Então, se Paulo reconheceu isso na vida dele, quanto mais nós, né, precisamos ver isso como uma tentação. E orar que Deus realmente nos dá a força e a coragem de nunca se envergonhar do Evangelho de Cristo. E que também em todas as coisas que a gente faz em nossas vidas, que nós podemos viver de uma maneira que engrande a nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria desafiar vocês, né? Mais um desafio para você essa semana, para realmente refletir nessas palavras e também para pensar, né, sobre 2 amigos ou 2 pessoas que você conhece, que você gostaria de compartilhar a palavra de Deus com eles. E por que você não fica orando cada dia especificamente por essas pessoas e que Deus dá a coragem para você realmente compartilhar o Evangelho com essas pessoas? E compartilhar isso também com as pessoas da igreja para que nós podemos orar juntos, né? Para que nós podemos ter esse mesmo resultado
de encorajar os irmãos para que eles possam ter mais força, mais determinação e mais coragem, né, de compartilhar a palavra de Deus. Então vamos orar. Pai, muito obrigada, né, pela boa notícia que nós temos, o Evangelho. Eu quero pedir perdão, Pai, para as vezes em que a gente não compartilha como a gente deveria, quando a gente se envergonha do Evangelho de Cristo. Por favor, nos perdoe por isso, Pai, e que nós podemos realmente ver a necessidade de compartilhar a Tua Palavra e o Evangelho com as pessoas que mais precisam desse momento. Por favor, Senhor, nos dá essa coragem, essa determinação, que nós podemos usar nosso tempo de uma maneira que Te agrada e engrandece o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente. Até a semana que vem. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Quero convidar a você, desde hoje, a começar a refletir sobre os atributos de Deus. Estamos sendo desafiados a confiar no Senhor. E como confiar em Deus sem conhecer quem Ele é? Pois a partir de hoje, vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus. E fica aqui o convite para juntos confiarmos no Deus soberano. Vamos observar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 14, que diz assim: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Paulo está aqui alertando Timóteo. Durante esta carta, ele fala sobre os falsos mestres, os falsos ensinos, e sempre alerta Timóteo escolher homens irrepreensíveis, homens que pudessem guardar também esta palavra. Deu a ele esta responsabilidade de combater o bom combate, guardar o mandamento, isto é, guardar a sã doutrina, os ensinos sobre Cristo, tudo aquilo que ele aprendeu sobre a palavra de Deus. E, dentre essas coisas, Paulo ele faz uma afirmação importante no versículo 15, dizendo que tudo Deus fará cumprir no seu devido tempo, porque Ele é bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isto é, Ele é o governante dos governantes. Nenhum governante humano tem o seu domínio, o seu poder acima do próprio Deus. Deus é o governador acima de todos os homens, é o que ele está querendo dizer aqui, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Para a gente começar a pensar sobre isso e as consequências, eu quero que você se pergunte nesse momento como você avalia o seu estado atual, sua condição emocional, psicológica, o seu convívio familiar, como você está se comportando nesse momento de isolamento social, nesse momento em que tudo está diferente, questões da nossa rotina, do nosso dia a dia, foi modificado, de alguma forma foi afetado. Como você foi afetado em tudo isso? Como está o seu coração? Como está a sua confiança em Deus? Eu gostaria de saber. Diga para você mesmo agora. Você está com medo, está ansioso, está deprimido, está cansado? O que você está sentindo? Coloque agora diante dos seus próprios olhos as suas inquietações e pense comigo dentro desta palavra. Qual o controle que você tem sobre a sua vida? Talvez muito da sua inquietação tenha a ver justamente com essa resposta. Qual o
controle você tem sobre a sua vida? Quem sabe você diga, eu não tenho nenhum controle sobre a minha vida e isso é algo que me incomoda. Eu me sinto totalmente refém do que tem acontecido, dos governos humanos, das doenças, desse vírus que está se alastrando. Ou talvez você diga, não, eu tenho controle sobre a minha vida. Mas na verdade esse é o meu problema, porque eu não sei o que fazer dela, não sei como agir. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Pense comigo também o seguinte, você conhece o Deus revelado nas Escrituras, na palavra de Deus? Se você conhece, de que modo isso afeta o seu estado? Se a Bíblia diz que Deus é soberano, isso muda o seu estado? Isso muda o modo como você se encontra hoje? Será que isso pode ajudar você a vencer a depressão, a ansiedade, o sofrimento, o medo, ou seja lá o que for que esteja atormentando a sua vida, sua família, pessoas próximas? O quanto que conhecer a Deus pode nos ajudar a ter uma mudança de estado e pode nos dar novas perspectivas sobre o futuro. Vamos pensar um pouco sobre esse Deus soberano? Será que isso pode nos ajudar? Será que isso pode ajudar você? No final, você mesmo é quem vai responder. O Deus soberano, aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano porque, em primeiro lugar, a Bíblia afirma que Ele é o único Deus, ou seja, não há outro. Diferente do politeísmo, que acredita na existência de várias divindades, a Bíblia afirma que há um único Deus. Vejamos, Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, Deus queria que o povo de Israel viesse compreender que não havia um outro Deus além dele. Não eram vários deuses, Baal, Astarote, que eles deveriam observar e escolher um Deus que domina sobre algo. Um Deus que domina sobre o mar, sobre o céu, sobre o vento, o Deus da guerra, o Deus da terra. Não, existe apenas um único Deus que governa sobre todas as coisas. Este foi um dos principais ensinamentos em Deuteronômio 6 que o povo de Israel deveria observar. Será que você entende isso? Que só existe um único Deus? Deus não está concorrendo com outros deuses. Deus não possui a autonomia e o poder sobre uma área específica e limitada. Não. Só existe um Deus que governa sobre todas as áreas, todas as pessoas e todas as coisas. Por isso, esse é um dos aspectos que devemos observar sobre a soberania de Deus. Deus é soberano também, nós compreendemos isso quando sabemos que Ele é o Deus Criador. Salmo 33, verso 9 diz, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Pelo poder da sua palavra, Ele trouxe tudo à existência. Como isso é maravilhoso! Não foi fruto do acaso ou de uma explosão cósmica meramente, mas a Bíblia testemunha que Deus, Ele ordenou e tudo surgiu. Ele trouxe à existência tudo que há, do nada, Ele formou pelo poder da sua palavra. E pelo fato dele ser o Deus que criou todas as coisas, Ele também tem direito de domínio e governo sobre tudo aquilo que Ele mesmo fez. Está escrito, Salmo 24, versos 1 e 2, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. É dele a terra, o sistema solar, a galáxia, os planetas, tudo que há, tudo que existe e tudo que contém, tudo que está contido nesses lugares, nesses planetas, no espaço, tudo, toda a criação pertence a Ele, foi formado por Ele. Ele é soberano porque Ele é o único Deus, não há concorrente. Ele é soberano também, vemos isso no seu poder criador, e por ser o Criador, Ele tem o direito legítimo
de dominar e governar sobre tudo aquilo que ele mesmo formou. Segundo Herman Bavinck, tudo deriva da soberana vontade de Deus. Observemos alguns versículos em que vamos compreender melhor essa soberania de Deus. Por ser soberano, ele exerce livremente a sua vontade, glorificando o seu nome. Na criação e na preservação, ele exerce a sua vontade total e completa a partir da sua soberania. Apocalipse 4, versículo 11, diz: Tu, Senhor, é o Deus nosso. És digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui nós vemos João relatando uma cena que acontece no céu. Nesta cena, os seres viventes glorificam a Deus dia após dia, em todo o tempo, continuamente, ou como você quer expressar, é algo ininterrupto, a adoração a Deus. E ele relata também ver 24 anciãos com coroas. Em nenhum momento anjos aparecem coroados na Bíblia, mas a coroa por diversas vezes é usada como símbolo do galardão dos servos do Senhor. Não sabemos exatamente quem são esses anciãos, mas sabemos que eles estão se prostrando diante de Deus, lançando sobre ele as suas coroas e glorificando ao Senhor e dizendo justamente essa declaração, assim como os demais seres viventes, reconhecendo que somente Deus é digno de honra, glória e poder e que, pela vontade dele, tudo veio a existir. Ele cria, ele preserva todas essas coisas e no céu isso também é reconhecido. Precisa ser reconhecido aqui na terra também, entre nós, por você que está me ouvindo agora. O governo de Deus é um outro aspecto da soberana vontade do Senhor. Daniel 4,35 diz: Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, e os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer: o que fizeste? Interessante que não foi um simples homem que fez essa declaração, mas um grande imperador de sua época, o maior de sua época, Nabucodonosor, teve que reconhecer que Deus é o único Deus soberano e que todos os governantes precisam entender que o Altíssimo, o Deus Altíssimo, Ele quem governa e Ele quem dá os reinos aos homens conforme lhe apraz. Depois de receber uma profecia através de Daniel, o rei não deu muito crédito, mas a profecia se cumpriu. O rei foi humilhado e teve que reconhecer que o seu reino foi dado das mãos do Deus Altíssimo e Soberano. E aí vem essa declaração. O próprio Nabucodonosor reconheceu que havia um governante acima dele. Tem governantes, irmãos, acima do governante da nossa nação, do nosso estado e de todas as nações. Tem um que governa sobre todos os povos. Esse é o Senhor nosso Deus. Sobre o sofrimento de Cristo, vemos também ali a soberana vontade de Deus. Tudo deriva da sua soberana vontade. Lucas 22:42, Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que Deus poderia o livrar se o quisesse, mas ele entendia que deveria ser submisso à vontade de Deus. E se a vontade de Deus era que ele viesse beber o cálice da ira do Pai, a ira que deveria ter sido derramada sobre nós, ele entendia que deveria ser submisso à vontade do Senhor. O próprio Deus entendeu, e nós vemos ali que Jesus morreu, sofreu, se cumpriu então esse sofrimento predito de Jesus. Então Jesus reconheceu
e nos ensina nessa passagem bíblica que o seu sofrimento foi da vontade do Pai. Mas você pode perguntar, pastor Ricardo, como pode Deus ser favorável que alguém sofra, que o seu próprio filho sofra? Ele foi favorável, ele quis que o filho dele passasse por este sofrimento, porque Deus sabia que este era o caminho para redimir o homem, para restaurar o homem caído. Se você tem dúvidas, veja comigo. Isaías 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Em sua mão. Então, a Deus agradou esmagar e fazer sofrer o próprio Filho como uma oferta pelos nossos pecados. Mas, por outro lado, o próprio Cristo veria o prosperar da sua mão, ou seja, o resultado da sua obra, o resultado do seu sangue derramado. Jesus foi esmagado, moído e sofreu para que você tenha paz com Deus, para que você tenha relacionamento com Deus e para que o tormento do pecado não domine a tua vida, não governe a tua mente, não governe o teu coração. Mas nós precisamos compreender isso. Deus, pela sua soberana vontade, esmagou o próprio Filho para que você desfrute de paz. Como você entende essa palavra? Deus está no controle. Deus está no governo. E Ele decidiu imolar o Filho para retirar a culpa sobre você. E essa culpa retirada faz você ter um relacionamento pleno com Deus. Isso deve conduzir você a um caminho de paz, de descanso diante do Senhor. Eleição e reprovação. Paulo fala em Romanos 9,15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, Deus está dizendo aqui que Ele tem compaixão de quem Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele toma as vidas de quem Ele quer, Ele salva, transforma aqueles a quem Ele quer, Ele conduz no seu caminho de salvação aqueles a quem Ele quer. Ele restaura, Ele sara, Ele cura, Ele livra, Ele liberta. Ou não, quando Ele quer. Cabe a Deus decidir. Quem somos nós para questionar? Quem somos nós? Paulo diz em Romanos 11, a partir do versículo 33, ele diz: quem é o oleiro para que digas, que fazes de mim? Ou melhor, quem é o barro para que diga ao oleiro, que fazes de mim? Quem é o homem para questionar com o seu possuidor? Quem é o homem para questionar a Deus as suas obras? Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Ele tem compaixão de quem Ele quer. Regeneração. Tiago 1,18 diz, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Ou seja, Tiago está dizendo aqui que Deus, Ele nos gera pelo seu poder, Ele nos faz nova criatura pelo seu poder, para que sejamos esses primeiros frutos. Deus nos dá uma nova vida em Cristo Jesus, nos gera de novo. E isso é para a glória do seu nome, tudo pela sua soberana vontade. A santificação também é algo que Deus opera em nós, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Somos responsáveis em observar a palavra e obedecer, mas sem a ação da graça de Deus, nos fazendo perseverar, nos conduzindo, nos transformando, nos sustentando como seus servos, como seus filhos,
jamais conseguiríamos. Nada é obra humana. Ele mesmo quem escolhe, justifica, Ele mesmo santifica e Ele mesmo glorifica. É o mesmo Deus quem faz todas as coisas. É a graça dele operando em nós que nos ajuda. O sofrimento dos crentes também é algo que está debaixo da soberana vontade de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pedro estava consolando os seus irmãos em Cristo em um momento de grande perseguição e sofrimento, e estava dizendo: não se preocupem com aqueles que maltratam vocês. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, vocês são favorecidos, abençoados por Deus. É melhor sofrer fazendo bem, obedecendo a Deus, do que sofrer por ser alguém que vira as costas ao Senhor. Se você é um servo de Deus e você está ouvindo esta palavra agora, quero dizer que Deus está vendo o seu sofrimento. E assim como o povo de Deus ali sofreu naquele momento, quem sabe não é de modo semelhante para purificar, para aperfeiçoar você, para provar a sua fé, para que você tenha de fato um momento com Deus diferente, especial, assim como Jó teve, assim como vários cristãos no passado sofreram, foram jogados no Coliseu para ser devorados pelos leões. Não somos melhores nem piores, querido. Mas Deus, Ele também purifica hoje o seu povo. E se mesmo assim sofremos, que venhamos sofrer com fidelidade, sabendo que nisto também Deus é glorificado, na fidelidade dos seus servos em meio ao sofrimento. A nossa vida também está debaixo da vontade de Deus. Tiago 4,15 diz: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viremos e faremos isto ou aquilo. Tiago está ensinando que não devemos dizer: vamos para tal cidade, vamos fazer isso ou aquilo, e sim dizer: se o Senhor quiser. Isso significa reconhecer o domínio de Deus. Isso significa dizer que Deus é quem está no controle, não nós. Quem sabe você fez muitos planos e esses planos mudaram de maneira rápida, inesperada, de maneira que, quem sabe, você está tentando até agora reorganizar aquilo que você planejou. Pois eu digo a você, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Nós podemos fazer muitos planos, mas como diz lá em Provérbios, a resposta certa vem de Deus. Ele quem dá a palavra final. Deus está no controle e é Ele quem tem a última palavra para mim e para a sua vida. Deus está despertando os homens para a sua soberania. Deus está convidando os homens a reconhecer que Ele é quem está no controle. Caíram os projetos dos governantes do mundo, caíram os projetos de pessoas que iriam fazer coisas no trabalho, iriam viajar, iriam fazer uma série de coisas que já haviam projetado para esse 2020. Tudo está diferente. Os projetos foram colocados agora em jogo. Foram perdidos, foram mudados. Por quê? Deus está convidando você a compreender que Ele está no controle e não você. Sejamos humildes, vamos reconhecer que tudo o que está acontecendo também está no controle de Deus. Um vírus, uma bactéria, qualquer tipo de problema, enfermidade ou doença que venha, tudo está dentro da criação de Deus. Uma criação caída, corrompida pelo pecado, que agora tem enfermidades, que agora sujeita o homem à morte. Mas ainda caída, ainda é criação de Deus. E ainda está no domínio, no governo de Deus. Vamos reconhecer isso. Até mesmo o menor dos detalhes da vida está debaixo do controle e do governo de Deus. Mateus 10, 29 a 31 diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês.
Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Quem sabe você queria ouvir essa palavra de alguém que você é precioso, pois a Bíblia informa, o próprio Deus está dizendo que você é precioso para Ele, você é preciosa para Deus, você que serve a Deus e é filho de Deus, foi adotado como filho. Deus cuida de você. Se Deus cuida dos pardais, se Deus tem o controle até de quantos fios da sua cabeça, quantos tem, quanto mais Ele tem controle também sobre a sua vida. E Ele usa esse controle também para cuidar de você e conduzir você para Ele, para estar mais próximo dEle. Nem sempre você estará mais próximo de Deus sem sofrimento. Algumas vezes é necessário sofrer, algumas vezes você terá perdas, mas ainda assim Deus continua no controle e você estará mais próximo dEle. Confie no Senhor, confie no governo de Deus. Diante disso, quero propor algumas aplicações, pensando um pouco também naquelas perguntas iniciais. Conhecendo biblicamente a soberania de Deus, compreendemos que Ele governa todas as coisas. Você precisa compreender que você não depende do que o governo do Brasil ou de qualquer outro lugar vai dizer ou vai fazer, das próximas políticas públicas. Você não precisa disso para descansar, não. Você precisa confiar que Deus é soberano. Deus é o governante que está acima do governo do Brasil e de todos os lugares, de todas as nações. Se Deus governa sobre tudo e sobre seus filhos, e somos seus filhos, precisamos confiar que Ele nos ama e seu nome sempre será glorificado. Precisamos entender que somos seus filhos e Ele nos ama. Ele nos adotou como filhos através de Jesus Cristo. Seu amor foi manifestado na morte do seu próprio Filho em nosso favor. Ele governa sobre tudo. E no seu governo, Ele nos acolheu. Ele nos reconciliou. No seu Filho, Ele fez isso, em Jesus Cristo. E nós precisamos confiar que o nome dEle será glorificado, quer na vida, quer na morte, como diz o apóstolo Paulo. Não importa o que aconteça, não importa a dor e o sofrimento, Deus está no controle e Ele será glorificado. Por fim, saber que não temos o controle sobre tudo pode parecer desesperador para alguns, mas para os que confiam no Senhor é sinônimo de segurança e repouso. Por que é tão desesperador saber que não tem o controle sobre tudo? Por que tem pessoas que estão aflitas, estão em pânico? Porque descobriram que não tem o controle e que não há ferramentas humanas suficientes para que eles consigam aquilo que desejam. Nem mesmo o remédio recomendado para a cura é acessível a todos. Quantos e quantos outros remédios, além de não serem acessíveis, não são nem do nosso conhecimento. Mas, para que eles confiem em si mesmos, é desesperador não ter o controle. Para que eles confiem nos recursos terrenos, é desesperador perceber o quanto eles são falhos. Mas para aqueles que entendem que Deus está no controle e que Ele está governando sobre tudo, não há desespero, há descanso, há alegria, há regozijo, há adoração, há renovação espiritual. Há um restabelecimento da ordem que foi perdida, de um filho que não mais confiava no seu Pai eterno, no seu Pai celestial, mas estava confiando em si mesmo, estava confiando nos seus recursos, estava confiando no seu orçamento mensal, nas suas amizades, nas políticas aí que os governantes estão implementando, mas agora quando tudo cai por terra, você está sendo convidado a retornar, trazer de volta o seu coração para estar diante da cruz, diante dos pés de Cristo, do soberano, daquele que tem um nome que é acima de todos os nomes. Deus está convidando você, querido,
a confiar na soberania dele. Ele é muito mais sábio do que qualquer homem. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Confiar em Deus e saber que nós não estamos no controle é algo que nos ajuda. Que bom! Que bom que nós, homens, pessoas falhas, limitadas, não estamos no controle, porque o desastre seria certo. Mas que bom que o Deus de todo o poder e toda a sabedoria, Criador dos céus e da terra, que governa sobre nós, que conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, que bom que é Ele quem está no controle. Fique com esta palavra. Ore a Deus comigo nesse momento e vamos pedir para que Deus restaure em nosso coração a confiança nele, no Deus soberano. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o único Deus verdadeiro, o Deus Criador, o proprietário de todas as coisas. Tu governas sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Que haja paz no coração daqueles que ouvem esta mensagem. Que o Senhor restaure a alegria, a confiança de saber que eles são Teus servos. E que quem governa é perfeito, quem governa é confiável, quem governa nos ama e quem governa glorificará o Seu nome e cuidará do seu povo. Assim, meu Deus, que esta confiança ela cresça em nome de Jesus, que haja paz e descanso. Amém. Deus abençoe você neste momento, em nome de Jesus. Quando eu passar pelo fogo, o fogo não me queimará. Quando eu passar pelas águas, as águas não vão me afogar. Quando eu passar pela prova, eu não vou desanimar. Diga ao fraco, eu sou forte, o Deus que tudo pode cuidará de mim. Ei, Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas. Deus cuidará de mim. O Deus que é a nossa força cuidará de mim. O Deus que ama a família diz, cuidará de mim. O Deus que opera maravilhas cuidará de mim. Diga ao fraco, eu sou forte, o Deus que tudo pode cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas. Deus cuidará de mim. O Deus que é a nossa força cuidará de mim. O Deus que ama a família cuidará de mim. O Deus que opera maravilhas cuidará de mim. Diga ao fraco, eu sou forte, o Deus que tudo pode cuidará de mim. Deus cuidará de mim, diz aí. Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim, diz aí. Deus
de suas asas, Deus cuidará de mim. Ah, Deus cuidará de mim. Deus cuidará de mim. Estou debaixo de suas asas, Deus cuidará de mim. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, oh, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou. Dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma. Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é ele, irmão? O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno poder de Deus, digno poder que a morte venceu.
Digno é o poder de Deus. Digno é o poder que a morte venceu. Declare. Digno é o poder de Deus. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Com suas mãos, declare. Digno é o cordeiro de Deus. Ele é. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. E a dívida pagou. E eu, Jesus, eu cantei, porque hoje livre sou. Somente as nossas vozes. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. E a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.